Olá, amigos e irmãos, 13º dia do nosso desafio, Marcos, capítulo 7, 8 e 9. Vamos lá? O capítulo 7 começa com Jesus tendo aí uma discussão, uma conversa a respeito da tradição dos anciãos, algo que eles tinham aumentado da lei que era escrita, a lei do Velho Testamento, e aqueles anciãos ali responsáveis por ensinar essa lei tinham adicionado outras coisas, mudado os ensinos, ensinos claros ali, eles tinham deturpado e mudado, alterado. Então Jesus reprova isso duramente. Em nossos dias nós vemos muito isso, né? Algo claro, explícito na palavra de Deus, as pessoas dão um nó de interpretação e querem ensinar a fazer o oposto daquilo. Precisamos ter cuidado com isso. E Jesus, tem a questão aí em específico, com a lavagem das mãos. Era muito sério para o judeu a lavagem das mãos, porque ele acreditava mesmo que se comesse com as mãos impuras, sujas, ele ficaria em pecado, né? Então Jesus ensina que não é assim. Não está dizendo para nós não lavarmos as mãos, mas ele quer ensinar que o nosso coração, o que contamina ele são os pensamentos, são as más atitudes que vêm aí. Está tudo no texto. Depois ele tem um episódio, ele se retira dessa região e vai para as terras ali de Tiro e de Sidom, e ali ele encontra uma mulher que tinha uma filha possessa de um espírito, e esse espírito estava ali atormentando essa menina, e Jesus, aquela mulher, suplica o milagre a Cristo, e Cristo fala: olha, não é a hora ainda de eu ser enviado aos gentios, né? Ele usa uma linguagem que não convém você tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros, aos animais. Assim, né? Chamou aquela mulher de cachorro? Não, ele estava usando uma linguagem que era o seguinte: tudo tem a hora. Quando você alimenta numa casa, primeiro você dá aos de casa, depois você dá aos animais de fora. Então é a mesma coisa. Primeiro Jesus iria ser enviado aos judeus, depois a igreja expandiria isso aos gentios. O que de fato aconteceu. Não era a hora, mas por causa daquela grande fé daquela mulher, Jesus atendeu esse milagre, né? E depois vem um episódio interessante da cura de um surdo e gago, que tinha dificuldade em falar. E Jesus coloca os dedos ali nos seus ouvidos e toca também na sua língua, né? Provavelmente uma linguagem de sinais, né? Para explicar aquele gago que Jesus iria curá-lo, né? Aquele surdo que iria curá-lo. E, enfim, ele afirma, né, efatá. Então, o que curou aquele homem não foi o fato de Jesus pôr as mãos, né, nos ouvidos e na língua, mas a palavra dele, né, abra-te, que está aí no versículo 34 do capítulo 7. Provavelmente esses sinais novamente, né, Jesus retirou ele, não devia estar entendendo nada, né? E Jesus falou assim, né, vou curar os seus ouvidos, vou curar a sua voz, o que de fato aconteceu. E aí acontece a segunda, multiplicação dos peixes, né, e dos pães. Jesus assenta ali aquela multidão, já há 3 dias com eles, e Jesus se compadece delas e os alimenta ali, segundo as instruções que ele deu. E em seguida os fariseus, de forma hipócrita, pedem sinais. Jesus tinha feito muitos sinais, né? A Bíblia descreve alguns. João vai dizer no seu evangelho que se fosse relatar todos, o mundo não caberia os livros que seriam escritos. Então, muitos sinais Jesus realizou ali na frente das pessoas. E os fariseus, de forma hipócrita, Jesus, nos mostra o sinal do céu. E Jesus fica indignado, né? Ele arranca um gemido aí do seu espírito e fala assim: nenhuma geração será dada, nenhum sinal será dado a esta geração. E em seguida Jesus adverte, os seus discípulos do fermento dos fariseus, ou seja, da sua doutrina que engrandece o homem, mas é uma doutrina humana. E em seguida Marcos relata a cura de um cego de forma semelhante ao outro, né? Jesus pega a saliva e toca ali nos olhos daquele homem, provavelmente, dizendo, que olha, eu vou te curar, né? Aquele homem não sabia o que estava acontecendo, né? Cego, talvez faltava esse sentido, dependia do tato, para sentir o que aconteceria. Jesus usa desse artifício e também confronta os fariseus, toda a questão de purificação, da sujeira. E Jesus mostra que
Ele é o Senhor, Ele é o que cria, né? Depois vem a confissão aí de Pedro. Pedro diz aí, né? Jesus pergunta quem é o Filho do Homem e Pedro fala, olha, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus começa a predizer a sua morte e a sua ressurreição. Interessante que nesse texto de hoje, nós temos pelo menos 3 lugares que Jesus faz isso. E um deles, que é na transfiguração, os discípulos ficam sem entender o que ele quer dizer com isso, né? O que Jesus quer dizer com morrer e ressuscitar? Eles estavam meio que cegos a respeito desse assunto. Jesus termina o capítulo 8 dizendo que o discípulo deve levar a sua cruz, ou seja, a responsabilidade de nós sermos fiéis a Cristo em todas as circunstâncias, lembrando que a cruz não é um sofrimento, não é uma prova, porque se fosse, acabou o sofrimento, acabou a cruz, acabou a prova, acabou a cruz. Não, a cruz é diária, é essa responsabilidade que nós temos de ser comprometidos com Jesus em qualquer circunstância, até se nós formos exigidos de morrer por Ele, né? E aí então Jesus fala assim, olha, de maneira nenhuma, capítulo 9, alguns aqui morrerão sem ver o reino de Deus. E todos os evangelhos situam esse episódio da transfiguração alguns dias depois. E de fato, né, esses discípulos aqui, Pedro, Tiago e João, viram Jesus no seu reino, na sua forma gloriosa e real, nesse episódio maravilhoso da transfiguração do capítulo 9. Depois os discípulos ficam com dúvida a respeito do que seria essa vinda de Elias, e Jesus fala, olha, Elias já veio, né? Se referindo a João Batista, que foi morto, foi humilhado, e aí então ele prossegue curando aí um jovem, né? Processo interessante, cura, porque esse jovem ficava endemoniado desde a infância, mostrando que crianças podem ser endemoniadas se os pais permitirem. Aqui nesse caso específico nós vemos que o pai era um incrédulo muito grande, né? Ele primeiro duvida de Cristo, ele fala, se podes curá-lo. E depois Jesus o repreende, olha, se podes, tudo é possível se creres. Jesus não exigia fé daqueles que ele ia realizar milagres, mas nesse caso ele exigiu, né? Lembra que Jesus sempre toca na ferida? E aí aquele homem começa a chorar e fala, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então Jesus, ele faz esse milagre interessante, aquele jovem é liberto. Jesus novamente prediz a sua morte e ressurreição, e aí ele também ensina que o maior no reino dos céus é o que deve servir. Fala também sobre a tolerância com aqueles que professam o nome de Jesus, os tropeços, né, de pessoas que causam escândalos, né, que se nós formos escandalizar é melhor até que a gente nem tenha nascido. E Jesus termina dizendo que nós somos o sal da terra e que nós devemos, que o sofrimento pode nos, uma parte inerente da nossa vida cristã. Qualquer dúvida nesses textos, pode chamar no Instagram e que Deus te abençoe.